Olá pessoal, eu sou a Andréia, sou fonoaudióloga de formação e coordenadora da Fisiopetti e dando continuidade à nossa psicoeducação, pensando na qualidade dos nossos serviços. A psicoeducação vem para enriquecer temas com o que vamos apresentar hoje, que é comunicação, linguagem e fala. A comunicação, ela envolve a troca de informações entre pessoas. Já a linguagem é a capacidade de usar símbolos e regras para expressar pensamentos e ideias. A fala é uma forma específica de linguagem verbal. Então, pensando em tudo isso, como que antecede a fala dentro do nosso cérebro? O cérebro de um indivíduo, ele precisa ter uma maturação adequada, para desenvolver comunicação, linguagem e fala. E o desenvolvimento cerebral, a maturação cerebral para a fala, ela começa desde o desenvolvimento fetal e continua após o nascimento, com a formação de novas sinapses e a mielinização. Então, pensando nisso, como que é o processo de aquisição de linguagem? A aquisição de linguagem é um processo gradual, que ela envolve a interação entre o ambiente, o sistema nervoso e a experiência. Então, a exposição à linguagem, a interação com outras pessoas e a prática da fala são fatores importantes para o desenvolvimento da linguagem. Todas as partes do nosso cérebro, ela precisa ter uma maturação adequada para que tenha um desenvolvimento ali da comunicação, da linguagem e da fala, que são processos diferentes no indivíduo. Então, o processo da fala, o que a gente precisa ali dentro da cabecinha do indivíduo, para desenvolver ali a comunicação, a linguagem e a fala. E especificamente da fala, falando em desenvolvimento de fala, o que o indivíduo precisa? Ele precisa ali principalmente das habilidades pré-linguísticas desenvolvidas. Então nós temos 3 habilidades pré-linguísticas que precisam estar bem desenvolvidas para que venha o desenvolvimento dessa fala. Por exemplo, atenção e percepção, compreensão e imitação e interação e engajamento. Eu preciso que o indivíduo tenha atenção e percepção do meio onde ela vive, que é o que está acontecendo ao redor dela, para que ela seja capaz de compreender e expressar as ideias dela. Quando eu falo de compreensão e imitação, a criança precisa, o indivíduo precisa compreender realmente o que está chegando ali, pelas vias auditivas, ela precisa compreender para que ela seja capaz, de fazer imitações. E quando eu falo de interação e engajamento, o indivíduo, ele precisa ter essa intenção, a intenção de se comunicar com o outro, a intenção de interagir com o outro, e além de ter essa intenção de interação, ela precisa se engajar dentro do que está ali acontecendo no meio dela. Além das habilidades pré-linguísticas, a gente tem outras habilidades, que são posteriores ao desenvolvimento que a criança precisa para desenvolver a fala. Que nós falamos ali anteriormente de atenção e percepção. Agora eu vou falar de atenção seletiva. Tipos de atenção que essa criança precisa. Então, para que seja desenvolvida a fala, para que a fala venha a se desenvolver. A criança precisa ter atenção seletiva, ela precisa ter a capacidade de memorização e também precisa ter a habilidade de entender a representação fonológica das palavras. O que essa criança está escutando, o que faz sentido, para que ela consiga me dar respostas, contextualizada. E aí o que nós precisamos posteriormente? Nós temos as funções, que faz parte ali da maturação cerebrais. Então, funções conotativas, que a nossa criança ela precisa estar bem desenvolvida, as funções cognitivas e as funções executivas. Todas essas funções fazem parte do desenvolvimento da fala dessa nossa criança. Se eu tenho as funções cognitivas prejudicadas, a criança não vai desenvolver uma fala.
ou ela vai desenvolver a fala de forma isolada. Se eu tenho, aliás, funções conotativas, né, em defasagem, eu também não consigo desenvolver uma fala nessa criança, uma fala eficaz. E além disso, eu preciso que as funções executivas dessas crianças estejam bem desenvolvidas. Quando eu falo das funções executivas, eu preciso que a minha criança ela tenha já ali controle inibitório, que ela tenha ali uma capacidade de responder ao meio, de conseguir saber o que está entendendo ali, para que ela consiga, como eu falei, me dar as respostas anteriores. Tá? Vou falar um pouco do que é cada função. Quando eu falo de funções conotativas, eu estou falando da intencionalidade da criança, eu estou falando da motivação e da interação, que, como eu falei lá atrás, né, o que a criança precisa das habilidades pré-linguísticas para que venha desenvolver a fala. Então, quando eu falo das funções conotativas, eu preciso que essa função ali, que faz parte ali da maturação cerebral do indivíduo, esteja adequada, que é a intencionalidade, motivação e a interação. Quando eu falo de funções cognitivas, né, que eu disse que precisa também estar adequadas, eu estou falando de percepção, de atenção, memória e linguagem. Como eu disse, a criança ela precisa ter percepção do que está acontecendo no meio dela, para que ela consiga minimamente querer interagir com o meio. Essa criança precisa ter atenção ao que está acontecendo, para que faça sentido para ela ter uma curiosidade, me fazer perguntas ou responder. E além disso, a criança precisa, além das funções cognitivas, de memorização, a capacidade de memorização. Se eu tenho uma defasagem cognitiva, essa minha criança não vai memorizar. Ela até pode ganhar essa habilidade, na mesma proporção que ela ganha a habilidade, ela perde também a habilidade. Ela não consegue armazenar. E quando eu falo de funções executivas, eu estou falando de controle inibitório, eu estou falando de memória de trabalho e estou falando de flexibilidade cognitiva, que são ali 3 principais funções para que essa criança venha desenvolver comunicação, linguagem e fala. Então, pensando numa pirâmide de desenvolvimento de fala, o que nós erroneamente, o que nós fazemos? A gente começa a cobrar do nosso indivíduo lá do topo da pirâmide, né? Que a gente quer logo a fala. Só que para isso existem processos, né? Que a gente precisa ter uma atenção maior. Todas essas funções ali que eu falei anteriormente, funções conotativas, funções executivas, são tudo que antecede a fala. Quando eu falo dessa pirâmide, o que eu preciso dentro dessa pirâmide, né, para chegar ao topo, que é a fala, eu preciso, além da atenção que eu preciso já ter, eu preciso ter também a atenção seletiva. E aí, quando a gente ganha dessa criança essa habilidade de ter atenção ao que está acontecendo, a selecionar o que ela está escutando, a selecionar o que ela está vendo, aí eu já preciso desenvolver nessa minha criança também uma atenção compartilhada. Isso a gente começa ali, lá do pezinho da pirâmide. Então, primeiro eu preciso ter atenção compartilhada, posteriormente eu preciso desenvolver no indivíduo rastreio visual. Se eu conseguir ali uma atenção, o contato visual é mais fácil para a gente conseguir, mesmo que não seja sustentado. A gente vai ganhando também essa habilidade, né, aos poucos com essa criança, quando ela começa a fazer parte ali do meio onde ela vive. Então, além do contato visual, vou precisar do rastreio visual, vou precisar também que essa criança já faça imitação com generalização. Porque no processo anterior, eu disse que ela precisa já ter uma habilidade de imitação. Agora eu preciso que esse meu indivíduo tenha uma imitação com generalização. Posteriormente, ainda falando da pirâmide, o que eu vou precisar que essa criança tenha? Compreensão e expressão.
né? E aí sim eu chego no topo da pirâmide, que é a fala. Então eu preciso que essa criança compreenda o que ela está falando. E eu preciso também que quando essa criança for se expressar, porque faça sentido, né? Porque aí vem muitas vezes vem aí o desenvolvimento de ecolalias, porque a criança só está ali emitindo o que ela está escutando. Então precisa que a criança tenha uma linguagem receptiva, adequada para que ela consiga expressar suas ideias, vontades e desejos. Aí sim, nós chegamos no topo da pirâmide, que é o desenvolvimento da fala. E o que nós precisamos, além de tudo isso, porque para que a criança tenha uma fala, né, que o indivíduo ali tenha um desenvolvimento adequado dessa fala. Eu preciso que todo o nosso sistema ali, sistema estomatognático, as funções desse sistema estejam adequadas. Aí eu estou falando de respiração, estou falando de fonação, ressonância, articulação e prosódia. Preciso que todo esse meu sistema, né, as funções do sistema estomatognático estejam adequados para que a gente tenha uma fala fluente. Como que nós podemos estimular a fala dentro do nosso ambiente? Pode ser em casa para estimular a fala em qualquer ambiente, durante o banho, durante a alimentação, para que o indivíduo não perceba que está sendo estimulado, ou ele seja sendo estimulado de uma forma ali mais lúdica, né? Não como se ele estivesse ali sendo obrigado a fazer essa atividade. Então, como nós podemos estimular essa criança de uma forma lúdica e de uma forma também assertiva? Linguagem receptiva adequada. Então, assim, precisa o que ela escuta precisa fazer sentido para que ela te dê uma resposta. Então, eu preciso que ela já tenha uma compreensão de tudo que ela escuta. O que nós podemos fazer também, dar ordens simples e objetivas para essa criança. Quando eu falo de ordens simples e objetivas, a gente falar as palavras corretas, falar se essa criança já está no nível 2 de comunicação. Existem 7 níveis, né, de comunicação, e se essa criança já está ali no nível 3, entre 3 e 4 de comunicação, então a gente dá para ela ordens simples e objetivas, E o vocabulário adequado. Quando eu falo de vocabulário adequado, eu estou falando de evitar, quando essa criança está no desenvolvimento de linguagem e fala, evitar palavras ali, apelidos, palavras no diminutivos, porque essa criança ela já tem uma dificuldade no desenvolvimento de linguagem e fala. Se eu falo apelidos para ela, se eu falo palavras sempre no diminutivo, é dessa forma que ela vai aprender. Então, evita usar diminutivos, né, e vocabulários inadequados. Sempre vocabulário adequado para essa criança. Palavras pequenas e frases curtas, basicamente o mesmo exemplo que eu dei acima, né, de ordens simples e objetivas. Se essa criança está num momento de apenas entender palavras isoladas, então são palavras isoladas que você pode falar para ela, e aí quando ela já estiver mais desenvolvida, aí ok, você pode falar a frase inteira para essa criança. Se você vai pedir para ela pegar, por exemplo, uma bola, né? Então assim, dá mais ênfase para essa palavra. Você até pode usar uma frase ali de 2 ou 3 palavras, mas dá ênfase naquele objeto que você quer que ela te traga, tá? E aí, repetição e imitação. O nosso cérebro, ele aprende o tempo todo. O nosso cérebro, embora exista ali a poda neural, mas o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de aprender todos os dias, né? Então, imitação e repetição para essa nossa criança. Vai levá-lo para o banho, durante o banho, fala todos os dias, vamos lavar o cabelo, lavar o pé, pega o sabão, vamos passar sabão.
Então, repetição, imitação o tempo todo, tá? Ler histórias. Histórias é uma estimulação muito adequada para o desenvolvimento de linguagem e fala dessa criança. Porque durante ali, enquanto você vai lendo a história, mostrando para crianças as imagens, as figuras que contém nessas histórias, ali vai fazendo com que essa criança vá desenvolvendo o simbolismo, né? Então, assim, ela vai ver da imagem, enquanto ela está ali escutando, está com o input auditivo, né, do que ela está escutando, ela vai fazendo também essa estimulação visual. Brincadeiras, né? Brincadeiras, interação o tempo todo, sempre que tiverem essa disponibilidade, brinque com seus filhos, brinque com o que ele gosta, traz para eles também brincadeiras que eles não conheçam, que vocês gostem, entra ali na brincadeira deles e traz eles também para brincadeiras de vocês. Assim como músicas também, músicas têm um poder de desenvolvimento, de comunicação, linguagem e fala incrível. Na música, você pode colocar ali as músicas que ele gosta de escutar, você pode pausar essa música, cantar e aí parar, esperar que ele cante. Se ele não cantou, você pode ali dar continuidade, despause o som e continue ali a música. Se ele cantou, evita fazer festa, né? Evita participar ali daquele momento de forma eufórica. Então, se ele cantou, se você pausou a música e ele cantou, você só dá continuidade ali cantando com naturalidade. Pega a mão dele e começa a dançar, cantando também, para que ele tenha ali nesse momento só essa entrada ali do que ele está ouvindo ali realmente ali da música, porque se a gente faz ali todo esse processo, né, de eufórico, nossa, ele cantou, isso paralisa, bloqueia a criança, faz com que ele perde ali a sinapse, né, e aí acabou esse processo. Então, ao invés de fazer essa manifestação eufórica, só dá continuidade de forma natural cantando com essa criança, tá? E ali, quando eu falo de música também, entra ali nas músicas que ele goste, e aí você faz o contrário, coloca música também que você gosta, né? E aí canta, pausa também para ele cantar, fala a música que a mamãe gosta muito, fala cantores, né? Se para criança ficou tudo ok escutando, que a gente também não vai colocar a criança numa situação de sofrimento desnecessário, né? Se ficou tudo ok, se ela gostou de ouvir a sua música, então canta os dois juntos, dance os dois juntos, se divirtam juntos o máximo que vocês puderem. Nós pais temos um poder de estimulação incrível nos nossos filhos. Lógico, sem fazer cobranças de terapia, né? Então, assim, sendo pais, uma estimulação bem lúdica, para que ele entenda que ele pode brincar com você, que vocês podem estimular brincando, tá? E aí, como estimular também a fala dessas nossas crianças de forma eficaz? Com palavras ali essenciais que fazem mais parte do nosso cotidiano, né? Que fazem parte ali mais da nossa vivência, o que nós utilizamos mais no dia a dia. Se você parar para pensar, você começa ali a ver quais são as palavras que eu uso mais no meu dia a dia. Então não, sim, mais, dá, xixi, cocô, para. Então, se a gente parar para analisar essas palavras essenciais, está no nosso repertório, no nosso vocabulário o tempo todo. Então, são essas palavras essenciais para a gente ensinar as nossas crianças, tá? Estimular dessa forma, com palavras que façam sentido nesse momento para eles, com palavras funcionais, tá? E aí, quando a gente fala vem toda essa estimulação, e mesmo assim a fala não desenvolve. Aí a gente precisa partir para outras observações, tá? Na ausência da fala, o que pode ser?
A gente está estimulando, os pais estão estimulando, clínica estimulando, escola, estão os três ali, até para a gente ter um desenvolvimento ali 100% dessa criança. Então todos precisam estarem muito envolvidos, né? Família, clínica e escola. Estamos todos envolvidos e aí a fala não desenvolveu ainda. O que pode ser? Pode ser falta de estímulo adequado, pode ser dificuldade cognitiva, pode ser problemas auditivos, pode ser alterações neurobiológicas, pode ser excesso de exposição a telas ou pode ser um transtorno motor de fala. Quando eu falo ali em excesso de exposição de telas, não é que nós queremos que essa criança saia de uma vez, né? Não vou mais assistir, a criança tem hiperfoco em um desenho, então vou tirar de forma abrupta. Não é isso, né? Quando eu falo em excesso de exposição de telas, é a criança ficar ali por mais de 2 horas, por mais de 4 horas do dia, só vendo desenhos, por exemplo, YouTube. Por quê? Telas não é um inimigo, né? Não é totalmente um inimigo. Quando essa criança está ali vendo um vídeo, por exemplo, e a família ou um amigo está ali com essa criança, falando do que ele está escutando, então já tem uma diferença. Porque enquanto ela está ali vendo ali o desenho e nós estamos conversando desse desenho, a gente dá chance, dá possibilidade dessa criança também colocar suas ideias ali a respeito desse desenho. Mas se eu deixo o meu filho ali o dia inteiro sentado na telas, então ele não tem trocas. Ele só vai tendo só um input auditivo, mas ele não tem trocas. Então, quando eu falo em excesso de telas, eu estou falando desse momento. Tá? E aí, diante de toda essa ausência da fala, a gente faz outras avaliações para a gente saber realmente por que não houve o desenvolvimento de fala dessa criança. Diante da ausência de fala, por exemplo, ali num transtorno motor de falas ou uma dificuldade cognitiva, alterações neurobiológicas, a gente não presume competência, né? Nós estamos presumindo competência. Mas eu estou falando que, diante da ausência da fala, nós podemos usar outros recursos, né, para que essa criança se comunique. E aí eu falo de comunicação alternativa aumentativa, para que a gente dê para essa criança a possibilidade de trocas. Se não for pela fala, que seja de uma outra maneira, por troca de figuras, né, por apontar. Então a gente precisa dar outras possibilidades para essa criança se comunicar. E existem recursos de comunicação aumentativa, alternativa, de baixa, alta e média tecnologia. Quando eu falo de baixa tecnologia, eu estou falando ali de pranchas, estou falando de flipbooks, né, que são os pequenos livros de comunicação alternativa. Tem os livros também de comunicação alternativa. Quando eu falo de média tecnologia, eu estou falando de focalizadores. Quando eu falo de alta tecnologia, eu estou falando ali de um dispositivo eletrônico. Celular, tablet, computador. Então tudo isso, todos esses recursos pode ser um sistema de comunicação alternativa, né? Alternativa ou aumentativa. Quando eu falo de aumentativa, de comunicação aumentativa, para as nossas crianças ou indivíduos que tenham palavras isoladas, que já desenvolveu ali palavras isoladas e está com dificuldade ali no desenvolvimento da linguagem pragmática, então a gente coloca ali para dar um apoio, para dar a possibilidade de construção de frases para essa criança. Tá? A comunicação alternativa, pessoal, ela não inibe a fala de jeito nenhum. O objetivo da comunicação alternativa é o desenvolvimento de linguagem, né? E posteriormente a fala. Então a comunicação não é o que se fala, é o que se entende, e essa criança precisa ser compreendida, né? Se não de forma oral, então a gente precisa dar uma possibilidade de comunicação para essa criança. Hoje finalizamos aqui, e se vocês tiverem alguma ideia de temas que quer que eu traga, então coloca aqui embaixo.
o que vocês gostariam que a Fisiopetit trouxesse, tá? Muito obrigada e até a próxima.